Denise Coco. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse webinar e dizer que é mais um dos webinars que nós temos promovido aqui do PPG-Com, com temáticas diversas que têm relação com as pesquisas que nós vemos desenvolvendo junto com os discentes. E é um grande prazer receber hoje aqui dois pesquisadores super importantes, reconhecidos nessa área do capitalismo de plataformas, que é a Ludmila Bilho e o Rafael Groman. E eu queria apresentá-los, então, rapidamente, para depois a gente começar a dinâmica. A Ludmila Bilho, ela é socióloga da USP, doutora em Ciências Sociais da Unicamp e pós-doutora em Economia pela USP. Foi uma das pesquisadoras responsáveis por abrir o campo de estudos de uberização do trabalho em 2017 e atualmente é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp, onde também realiza o seu segundo pós-doutorado com pesquisas sobre as transformações do mundo do trabalho brasileiro na última década, em especial o trabalho dos motofretistas em São Paulo. É autora do livro Sem Maquiagem, uma empresa e 1 milhão de revendedores de cosméticos, publicado pela editora Boa Tempo em 2014. O Rafael Groman é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. É editor também da newsletter Digilab, que todos conhecem da nossa área de comunicação, pelo menos circula muito, né? Então, queria agradecer muito a presença dos dois. A Ludmila vai agora resgatar tudo que a gente gostaria que ela tivesse em termos de diálogo com o público do evento que nós fizemos, em que foi o primeiro dia do coronavírus, em que a gente conheceu o trabalho da Ludmila, e apesar do pouco público, porque tinha sido cancelado o evento, foi super interessante, né? A gente gostou muito e convidamos também novamente ela para estar junto com o Rafael, porque a gente entende que são hoje os dois principais nomes, né, dessa pesquisa no Brasil e que tem tantas questões hoje que se reconfiguram em função dessa pandemia, né? A Ludmila mesmo tem uma pesquisa muito que eu resgatei também aqui para preparar o webinar, que é sobre as condições de trabalho dos integradores via plataforma digital durante o Covid-19, que está publicada, e que tem questões muito interessantes para a gente poder discutir aqui. Eu acho que ela vai fazer referência a isso depois. Então, nós combinamos de dar um tempinho inicial para a palavra da Ludmila e do Rafael, e depois a gente já começa com as perguntas. Os mediadores somos eu, Luiz Pérez, e a Camila Aragon, que é discente, é doutoranda do PPG-Com. E aí a gente lança, cada um vai lançar uma pergunta para os convidados, e depois a gente abre para o público para poder fazer esse diálogo, certo? Então podemos começar pela Ludmila, Rafael, a gente não combinou essa, mas aí eles podem dizer se prefere, quem prefere começar. Por mim, tanto faz. Tá bom. Quanto tempo de exposição inicial, Denise? Eu acho que entre 10 e 15 minutos, se vocês puderem. Depois a gente, nas perguntas, pode retomar, né, algumas questões, só para situar um pouco, né, o trabalho de vocês nesse contexto. Não, então vou falar muito em linhas gerais, né, como que eu compreendo essa definição de uberização do trabalho, né, que eu acho que é uma definição central hoje para a gente entender as transformações em curso no mundo do trabalho e entender o lugar que esse trabalho digital, as plataformas digitais ocupam, né. Então, de saída, e eu sempre enfatizo muito isso, né, que eu compreendo a uberização como uma tendência que está organizando o mundo do trabalho. Beleza. Valeu, obrigado. Não só nos países do Sul, mas também nos países do Norte, mas com diferentes especificidades, né? E a gente pode entendê-la como uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, né? E aí, pensar nisso é pensar que é tirar um pouco o foco excessivo das plataformas digitais, né? Então, é como se nós tivéssemos aí processos em curso há décadas, né? E no caso da periferia, mais do que décadas, talvez nós estamos vendo hoje uma espécie de generalização de características tipicamente periféricas, né, que estruturam o mercado de trabalho, mas que sempre foram muito invisibilizadas,
e agora ganham uma visibilidade muito grande pela dimensão que adquirem, e até por chegarem aos países do centro, etc., né? Mas, então, é uma ideia de que é um processo de décadas e, ao mesmo tempo, talvez essa generalização dessas características estruturantes. E as plataformas digitais, elas se apresentam como um meio, eu gosto de falar, não só técnico, é um meio técnico-político, né, de catalisação desse processo. Então, é como se fosse um imenso processo de informalização do trabalho, e você chega, as plataformas, elas vão possibilitar e promover e catalisar, né, provendo meios técnicos para esse novo tipo de organização. Uma definição central para a gente pensar a uberização, né, é que ela consolida nesse processo que também a gente poderia chamar de informalização do trabalho, né, ela consolida a redução do trabalhador a um trabalhador just in time. Eu venho tentando usar essa definição de trabalhador just in time e também de autogerente subordinado. Em que sentido? Numa tentativa bem forte de desviar das definições que giram em torno do empreendedorismo, né? Então, como eu vi outro dia numa live que eu fiz com um motoboy, né? Ele falou, empreendedorismo só se for para falar de empreendedorismo da sobrevivência, né? Que eu acho que essa é a ideia da gestão da sobrevivência. Então, a ideia é o que? É que você passa a ter um trabalhador que não conta com nenhuma proteção, nenhuma garantia, nenhum direito associado ao trabalho, são transferidos riscos e custos, né, para ele, e ele passa a ser responsável pelo seu próprio... Nossa, tem 93 pessoas. Não, vai, não. Ele passa a ser responsável pelo seu próprio Oi, estão me ouvindo, né? Arcando com riscos e custos, né? Sem nenhum tipo de proteção, mas aí entra um elemento novo nessa relação de informalização, né? Que ele se torna um trabalhador permanentemente disponível ao trabalho, mas que é recrutado quando necessário, né? Então, quando você vê lá o motofretista 12 horas na rua, o bike boy, né? Esses trabalhadores estão à espera do trabalho. Então, eles estão trabalhando, mas é um tempo que não é contabilizado como tempo de trabalho, eles não são remunerados por isso, mas aquilo é um trabalho na medida em que aquilo, e aí a grande novidade que a gente realmente tem que olhar para as plataformas digitais, né, do gerenciamento algorítmico do trabalho. Então, é possível você mapear permanentemente a atividade dessa multidão de trabalhadores informais, né, e gerenciar e administrar. Então, é uma espécie de retroalimentação entre as estratégias de sobrevivência, né, e o gerenciamento. Então, cada decisão do trabalhador será devolvida para ele como um meio para uma nova decisão, né, e são decisões permanentemente subordinadas. Então, o trabalhador resolveu trabalhar às 5 da manhã e não ir para casa, e a hora que ele ia para casa vem uma bonificação, está faltando trabalhador em determinado lugar, você vai criando formas de distribuição que vão dirigindo os trabalhadores para aquele local. Então, o tempo todo são decisões, né? O trabalhador pode ou não ir para aquele local, mas ele está o tempo inteiro gerenciando a sua própria sobrevivência, né? Então, essa ideia do gerenciamento algorítmico que opera por meio dessa informalização e por meio de uma monopolização, quer dizer, não adianta pensar só em informalização do trabalho. A gente tem que olhar como essas empresas, elas estão monopolizando os setores, né, de forma que elas passam realmente a deter todas as regras do jogo, da distribuição, da precificação, né, do controle de quantos podem trabalhar e quantos não. Então, é uma monopolização muito forte que está sendo operada e, por enquanto, essas empresas agem como se fosse uma terra delas, né? Não é que é terra de ninguém, elas cercam e a gente ainda não tem legislação capaz, né, de regular de fato a atuação delas.
Bom, as empresas se apresentam como mediadoras e não mais como contratantes. De fato, elas não contratam, né? Uma nova forma de recrutamento e controle do trabalho. Então, as pessoas aderem. Se eu quiser hoje virar uma motorista Uber, eu viro, né? Se a Uber me aprovar, ela pode ou não, vai de acordo com quantos motoristas ela quer ter na cidade, né? Mas é uma adesão. Então, a seleção vai operar de uma nova forma, né? Não tem vaga limitada, não tem currículo, não tem análise da sua qualificação, você adere, né? E aí são novos meios de controle e seleção que estão operando aí. Então, as empresas, elas passam a se apresentar como mediadoras do encontro entre oferta e procura. Mas a gente sabe que elas detêm todas essas regras do jogo, né? E, por fim, entra ainda essa figura nova, né, que é esse gerente coletivo do trabalho, que é a multidão de consumidores, né? Então, o que a gente vê acontecendo é, você passa, não eu, você, mas o nosso fluxo de avaliações, né, passam a compor também informalmente. É muito interessante, não tem regras pré-definidas, é o movimento da multidão que vai definindo essas regras, né? A gente passa informalmente a definir o que é a boa qualidade do trabalho, o que é o trabalho produtivo, né? E esse nosso trabalho de avaliação, ele também está sendo processado e transformado em dados, quer dizer, as nossas experiências cotidianas também estão sendo gerenciadas, né, por meio desse gerenciamento algorítmico. E isso é muito importante, né, porque as formas da uberização, que são formas da informalização, elas vão meio que passando ao largo do Estado, né? Então, as formas de regulação que garantem o que é a confiança, o que é o bom serviço, não passam mais pelo logo do taxista, pela placa vermelha, pela plaquinha que ele tem no carro, que ele passou por uma inspeção tal, que ele fez tais coisas para poder ser um taxista, né? Ou um hotel que tem lá certificações de tudo, tal, né? E você vai para um apartamento de alguém que vira um hotel instantâneo, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo nesse processo de informalização? São meios de certificação que vêm desse movimento da multidão. Então, a multidão confere, né? Ela também é uma fortalecedora da marca, né? E ela que vai conferir esses meios de confiança, né? Então, esse processo de informalização e a atividade da multidão de consumidores corre muito interligadamente, né? E a gente pode pensar em termos de trabalho amador, né? Quer dizer, junto com esse processo de informalização, você vai tendo uma perda da identidade profissional do trabalhador, né? A gente vê alguns autores hoje falando nas microtarefas, né, que vão se referir à fragmentação do trabalho, né, em algo que você já nem reconhece mais como um trabalho, você reconhece como uma distribuição de tarefas, né? Essas microtarefas, elas também estão relacionadas com essa ideia da figura do trabalho amador, né? Você não é mais você não tem uma identidade profissional, você na Amazon Mechanical Turk, você é um cumpridor de microtarefas, né? E esse processo de informalização conta, como ele não passa por essas certificações, não passa pela constituição de uma identidade profissional, né? Ele conta com esse movimento que é um movimento social, né? Da multidão de usuários definindo o que é a confiança, o que é a qualidade, etc. Então, esses seriam elementos centrais da uberização, né? E eu acho que é importante sempre a gente pensar nisso, nesse deslocamento de uma ideia de empreendedorismo para uma ideia de autogerenciamento. Então, são decisões, são mobilizações, são engajamentos que o trabalhador faz permanentemente, né? Mas é um autogerenciamento subordinado, ele não detém nenhuma regra, ele sempre está, né? Até no caso dos motoristas, dos entregadores e tal, ele está o tempo inteiro tentando decifrar quais são as regras, porque as regras mudam o tempo todo, né? Então, acho que esses são elementos centrais, né? Então, é um processo de informalização e, ao mesmo tempo, que
de alguma forma, generaliza esse autogerenciamento permanente, que é algo constitutivo do viver dos trabalhadores periféricos. Então, se você olhar a figura do bike boy, do motofretista, né, eles sempre tiveram uma forma de vida onde muito pouco estava garantido e onde era necessário um gerenciamento de si permanente, não viver por um fio, né, que também configurava uma falta de identidade profissional muito clara do trabalho. Então, o cara, ele tenta ser metalúrgico, ele tenta ser feirante, ele vira evangélico, ele monta uma barraquinha de cachorro-quente, ele abre um empreendimento familiar, ele participa de um curso de capacitação da prefeitura, e ele vai, né, nesse autogerenciamento, construindo a trajetória profissional dele. Então, talvez alguns elementos centrais do que é um trabalho periférico, né, eles estão hoje estruturando, né, elementos centrais dessas novas formas de organização, controle e gerenciamento do trabalho. Eu não vi que hora eu comecei, mas acho que eu já até passei o tempo, não, Denise? Eu não controlei o tempo. Eu Mas, acho que... se você quiser, Não, acho que mais como a alguma gente... coisa, você pode ficar à vontade. Não, vou só fechar, então, porque aí como a gente vai debater, né, é mais legal do que fazer uma exposição muito longa. Com isso que você lembrou e levantou dessa pesquisa, né, que foi uma pesquisa coletiva que eu fiz com mais 6 pesquisadores que também estão envolvidos com o trabalho digital de diferentes universidades, né, e nós quisemos verificar as condições de trabalho dos motofretistas e dos bike boys durante a pandemia, né? E a pesquisa a gente fez uma pesquisa online, né, com Google Forms e tivemos aí em torno de 300 respostas, 298 respostas, né, de diferentes lugares do país. E o que a gente verificou, né, é que, a despeito do enorme crescimento na demanda que as empresas de aplicativo estão tendo nesse momento, né, a gente sabe que elas se tornaram centrais para garantir o isolamento, de quem estiver isolado está recorrendo a esse serviço, provavelmente, né, os entregadores sofreram uma queda muito significativa nos rendimentos, né. E aí, até quando isso foi publicado, ela saiu inicialmente na BBC Brasil, as empresas se posicionaram, respondendo que a nossa pesquisa não era representativa, porque era um universo muito pequeno, tentaram invalidar, né? Mas logo em seguida a gente começou a ver essa coisa que está fervendo aí, né, das manifestações dos entregadores, né, que estão até organizando uma greve nacional, quiçá internacional, aí no dia 1º de julho, né? E foi se comprovando no discurso, nas coisas online que a gente vê, nas pautas, né? Que, de fato, as condições de trabalho deles estão piorando em plena pandemia, né? Então, isso mostra um pouco o poder desse gerenciamento algorítmico que corre junto com a informalização, né? O trabalhador não tem opção, ele tem que estar na rua, né? Ele não tem onde se segurar, a gente, infelizmente, também não tem um Estado que realmente estenda a mão para esses trabalhadores nesse momento, né? E ele assume mais, como um deles fala, o vírus é mais um risco na minha vida, né? É mais um risco, minha vida é muito arriscada, tipo, o vírus é só mais um, né? Então, e aí a gente vê como eles estão realmente inteiramente subordinados e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar e não tendo saída, tendo que ir ainda à entrada, né, de trabalhadores que nem eram entregadores e que vem, nesse momento, uma possibilidade de adesão, porque é isso, não tem seleção, não tem número de vagas, entre aspas, porque as empresas determinam quantos vão trabalhar, né, mas é uma possibilidade, uma tentativa, mesmo que você quase pague para trabalhar, mas de algum tipo de forma de fazer o dinheiro girar, né? Então, é isso que está se desenhando aqui nesse momento. Acho que, em linhas gerais, seria isso, então, Denise. Ok, Ludmila, muito obrigada. E passamos, então, a palavra ao Rafael. Bom, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês do PPG-Com da SPM. Muito obrigado
ao convite, Denise, Luiz e Camila. A SPM tem um programa de muita qualidade, pelo qual eu tenho muito apreço pelos docentes, discentes, pela casa. E é sempre uma interlocução para a gente. Também brindar a companhia da querida Ludmila Costec Abílio, e já que estamos no programa de pós-graduação em comunicação e consumo, dizer que a Ludmila tem uma contribuição original também para os estudos de trabalho e consumo, a partir do livro dela, Sem Maquiagem, e quem não leu precisa ler. Minha fala vai complementar a da Ludmila. Eu tenho falado mais de plataformização do trabalho, mas é uma questão que eu considero que é menor, que no fundo a gente está descrevendo o mesmo processo. Inclusive, eu gosto muito, e tenho citado uma frase da Ludmila, da uberização como uma apropriação produtiva e monopolizada pelas plataformas do modo de vida das periferias em geral, com corte de gênero e com corte de raça. E aí parto daí um pouco para a gente pensar essa uberização ou plataformização do trabalho como um combo ou uma concretização de um processo em andamentos, que já estava em andamento, de flexibilização do trabalho, de financiarização, de uma crescente extração e coleta de dados de tudo na vida, o que tem se chamado de dataficação, e de uma razão neoliberal. Esse combo redundando com um papel central das plataformas, que eu considero meios de produção e meios de comunicação, em linha com o Raymond Williams, e de como essas plataformas, que são infraestruturas digitais, alimentadas por algoritmos, alimentada por dados e automatizada por algoritmos, ela já tem nesses desenhos, nas suas interfaces e arquiteturas, as suas possibilidades e os seus limites. Por exemplo, a plataforma, o aplicativo da Uber, para o motorista, não permite que ele converse com outro motorista. Então, ele já vai marcando qual é o tipo de interação, qual é o tipo de trabalho que também pode ser feito na própria plataforma. E o quanto que a gente vive uma dependência de infraestruturas digitais e de grandes empresas, que hoje em dia, das grandes empresas tecnológicas, tem o chamado GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, até dessas infraestruturas digitais, por exemplo, de lives, né? Como a gente depende dessas infraestruturas. Considerando, então, o que seria, para mim, essa plataformização do trabalho? Uma crescente dependência dessas infraestruturas para a gente conseguir ou se manter nessas atividades de trabalho. E que acho que deve se acentuar, e com a pandemia isso acaba também se acelerando. Quando eu falo das plataformas como meio de comunicação e meio de produção, eu quero acentuar que a comunicação tem um papel central na organização do trabalho em plataformas, e do trabalho digital, de uma maneira mais geral, com os seus mecanismos de vigilância. Inclusive, depois posso falar melhor, tem um orientando meu que está estudando softwares de vigilância no trabalho, e em tempos de pandemia isso tem se intensificado. O gerenciamento algorítmico, que a Ludmila colocou bem. O processo de gamificação, que eu chamo de gamificação vinda de cima, porque é uma gamificação inscrita na gestão das empresas, das plataformas, o que não é nada novo, mas na verdade intensifica o que já era a lógica de reality shows na gestão empresarial. Em geral, esses mecanismos de gamificação, vigilância e extração contínua de dados de trabalhadores e consumidores levam a essa questão das plataformas, que não são uma só. Eu tenho falado de 3 tipos, principalmente. Uma, plataformas que dependem de localização para a gente poder pedir ou trabalhar. Por exemplo, plataformas que entregam pessoas cujo trabalhador é o motorista, e que entregam coisas cujo trabalhador são os entregadores. Em segundo lugar, plataformas de trabalho freelance das diversas áreas. Eu sempre cito uma chamada Help, que é patrocinada pelo Sebrae, que você pode pedir qualquer coisa. Você pode pedir um professor, você pode pedir
um programador, um eletricista, e aí tem uma categoria chamada inusitados. Esse exemplo de categorização mostra qual é o papel da comunicação nisso. Na mesma categoria de inusitados, você pede um assessor de imprensa, um Papai Noel, um neto de aluguel e uma drag queen. E cervejeiro também. Primeiro, por que essas coisas seriam inusitadas? E segundo, mostra essa generalização e que há um potencial, seja de falar de uberização ou plataformização, de uma generalização para todas as atividades de trabalho. Em terceiro lugar, e que leva até um outro passo dessa uberização ou plataformização, são o que a Ludmila já falou da Amazon Mechanical Turk, as plataformas globais de inteligência artificial, que é chamado de microtrabalho ou trabalho do clique. A Amazon Mechanical Turk, cujo slogan é inteligência artificial, e mostra para a gente e para os nossos louvadores do campo de plantão que a inteligência artificial só é possível graças ao trabalho invisível de uma multidão de pessoas e que a primeira rede neural do mundo foi construída por uma multidão de trabalhadores sob condições precaríssimas de trabalho, e que a Amazon não tem nenhum pudor em falar que é uma inteligência artificial, cujos trabalhadores brasileiros, segundo mostra o nosso dossiê publicado na Contracampo por colegas da USP, eles não ganham dinheiro, ganham créditos da Amazon e tem que revender o que eles compram com os créditos um videogame e revendem no Mercado Livre para conseguir. A mistura do ápice da inteligência artificial com os mecanismos de viração que a Ludmila já tratou bem também. Nesse caso e que se torna como algo permanente. Eu acabei recente um capítulo com um colega meu, William Fernandes Araújo, vai sair no livro britânico no segundo semestre, sobre inteligência artificial, e a gente estudou brasileiros que trabalham em outras plataformas globais de inteligência artificial, além da Amazon Mechanical Turk. Para nossa surpresa, tinha muita gente formada em letras e em comunicação. E a gente descobriu gente que transcreve áudios do Facebook. O Facebook já admitiu que transcreve áudios dos usuários, porque é só assim que pode extrair dados. Descobrimos pessoas que transcrevem dados da Siri, a assistente virtual. Gente que ajuda a melhorar tradução de Google. Um dos trabalhadores relatou que uma das tarefas da semana era tirar uma foto, mandar uma foto de cada ano, de 2000 a 2019, uma foto dela a cada ano para alimentar algoritmo de reconhecimento facial, e era $5 por foto que enviava. Então, trata-se de uma taskificação do trabalho de cada vez mais, e não vai existir uma automação completa, enquanto porque a gente precisa de uma multidão de trabalhadores para treinar os dados antes dessa automação completa, de maneira que, se for falar de uma tendência de trabalho, cada vez mais a gente ser espremido nessas micro tarefas. E é interessante essa pesquisa, os imaginários algorítmicos também desses trabalhadores, falando assim: nossa, eu falo para os meus amigos que eu tenho um trabalho super secreto trabalhando para inteligência artificial. Então tem umas coisas desse tipo também, e que é muito interessante. Agora, é muito curioso, pensando numa divisão global do trabalho digital, por que bom, a gente tem trabalhadores que treinam carros autônomos para Uber, para Mighty AI e para Spare 5. E a maioria desses trabalhadores são da Venezuela. A maioria dos moderadores de conteúdo de Facebook, Google, Twitter estão nas Filipinas e brilhantemente mostrados por um documentário chamado The Cleaners. Por que enquanto o locus dos softwares, inclusive tem um trabalho legal da Judy Washkman sobre os engenheiros de software do Vale do Silício como marcadores de tempo e de gênero nos relógios digitais, por que de um lado você tem lá no Vale do Silício, às vezes na China, e a China também é muito complexa, e trabalhadores da Venezuela e das Filipinas fazendo esse micro trabalho, limpando os dados para a inteligência artificial? Dito isso, falar em trabalho em plataformas é falar de recorte de classe, de raça, de gênero e de território. E esses marcadores vão permeando essas diferentes atividades de trabalho. E de maneira que eu e Ludmila, inclusive, a gente deve, ano que vem, publicar um texto sobre plataformas digitais, trabalho em plataformas digitais,
na América Latina, no sul global, tentando pensar o que haveria de específico nesses países, além de uma superexploração do trabalho, talvez um legado já do trabalho informal que perpassa esses países. Eu escrevi a introdução do dossiê da Contracampo com um colega chinês, e na China tem muitas coisas parecidas no Brasil, com o Brasil. E a partir disso, caminhando para a fase final da minha fala, eu tenho concentrado mais os meus esforços empíricos de pesquisa, alguns outros, lógico, a gente acaba fazendo, no que eu tenho chamado de 3 movimentos não livres de contradições. Na verdade, eles estão recheados de contradições, pois, como diz o David Harvey, as contradições teimam em não se resolver, elas apenas se deslocam, que são movimentos que tentam frear um pouco esse movimento de plataformização do trabalho. Um primeiro movimento é um movimento por maior regulação do trabalho, que vem quase de cima para baixo, com esforços jurídicos, até tem vezes que sem nem ouvir os próprios trabalhadores. Depois eu e Ludmila podemos contar várias coisas para vocês sobre isso. E também, nesse ponto, eu estou coordenando no Brasil, começando agora um projeto de Oxford chamado Fair Work, que já está presente em 10, 12 países, que tenta, a partir de uma pesquisação aqui no Brasil, em conjunto com as associações de motoristas e entregadores e com o Ministério Público do Trabalho, pressionar as plataformas digitais para melhores condições de trabalho, a partir da ideia de trabalho decente da OIT. Um segundo movimento, e que a Ludmila também já traz aí, a gente tem acompanhado isso de perto, é a organização coletiva desses trabalhadores das plataformas digitais, muitas vezes negando a própria ideia de um sindicato tradicional, ou com as suas contradições. A dos entregadores parece estar vindo com uma semente muito interessante, principalmente a partir agora dos entregadores antifascistas. Os motoristas vão para uma outra via, posso depois detalhar também, mas para quem tem acompanhado um pouco as lives da DigiLabel essa semana, principalmente, deu para ver um pouco as diferenças de posicionamento. Inclusive, muitos vão se candidatar, já se candidataram a vereador nessas últimas eleições no Brasil. Eu sempre falo do sindicato dos youtubers que se formou na Alemanha, e eles cobrando da plataforma YouTube maior transparência algorítmica para desmonetização, em relação à desmonetização dos vídeos. A organização dos trabalhadores de videogame, que já estão presentes em 12 países no mundo, e vai sair agora no Brasil a tradução de um livro sobre isso, que eu fiz o prefácio pela editora Autonomia Literária. E um terceiro movimento de autogestão e de busca por plataformas alternativas de posse dos trabalhadores, que pode ser o chamado cooperativismo de plataforma, que tem desde plataforma de streaming audiovisual anticapitalista de propriedade dos trabalhadores. Na segunda, a gente vai fazer uma live com uma cooperativa de entregadores de Barcelona, a Mensacas, talvez o Luiz conheça, que criou uma plataforma própria com a ideia de algoritmos que os próprios trabalhadores detenham a caixa preta dele de alguma maneira. E, a partir disso, esses movimentos são todos contraditórios, e a ideia é da gente enfrentar essas contradições e não somente tomá-las, vou fugir delas só porque o cooperativismo de plataforma, por um lado, parece interessante, por outro, ele é financiado pela fundação do Google com $1 milhão. Todos esses movimentos não são movimentos que você coloca, não, isso é certo, isso é errado. Todos são movimentos que envolvem um grau de complexidade muito alto, e nós, como pesquisadores, precisamos não só analisar e ajudar a entender esse cenário complexo, mas também de enfrentá-los com todas as suas contradições. Obrigadão. Obrigada, Rafael. Só lembrar que aqui ao lado, no chat, a gente já está recebendo perguntas, já temos 2. E quem quiser fazer, por favor, pode se manifestar aqui ao lado. Então, eu queria passar a palavra para a Camila, e cada um de nós, eu, Luiz e Camila, fazemos uma pergunta breve, para poder depois ler algumas das perguntas, pelo menos, que a gente está recebendo aqui ao lado no chat. Camila, então você? Olá, boa noite a todos e todas. Eu, a princípio, faria uma pergunta da pandemia, mas a pandemia já apareceu, então eu vou fazer uma pergunta que eu tinha na manga, que eu acho que é apropriada ao momento.
Eu vou falar sobre um cineasta inglês, que é o Ken Loach, que fez alguns filmes muito críticos do capitalismo de plataforma. Não precisem ter assistido o filme para responder, vou dar o contexto. O Ken Loach, ele denuncia muito as consequências humanas da precarização do trabalho, do desmonte do Estado do bem-estar social, do Estado, né, do bem-estar social, trazido pelo capitalismo neoliberal. Ele fala de um contexto britânico, né, são filmes em inglês, e teve 2 filmes recentemente, né, o Eu, Daniel Blake, e esse ano a gente teve o Você Não Estava Aqui. No Eu, Daniel Blake, a pessoa que está em situação precarizada, né, ela vive um sofrimento psíquico no trabalho, desagregação familiar e desafiliação. Ele teve uma entrevista recente no Globo News, cineasta, e foi perguntado a ele um pouco da repercussão do filme. E muito interessante que o jornalista perguntava como é que uma produção que ele fez para a TV inglesa nos anos 60, chamada Cat Come Home, ele era muito mais otimista no final da produção. E como que ele era mais otimista do que agora? O que levava a isso? E a resposta foi, no final dos anos 60, tinha um cenário pós-guerra onde se almejava o estado do bem-estar social. E hoje em dia, né, depois de todo recentemente, o que a gente vive é uma atomização social, né, uma espécie de salve-se quem puder, uma busca por soluções individuais, e os problemas do coletivo se perdem lugar, né? Então eu queria saber se vocês concordam um pouco com essa leitura do Ken Loach, e se sim, né, se a gente tem esse deterioramento, esse deterioramento que ele aponta, o cineasta, ele se vê ainda mais intensificado com o capitalismo de plataforma, que também é trazido pelo esse último filme dele, que fala da Amazon, enfim, que é o Você Não Estava Aqui. Desse jeito, assim, será que o capitalismo de plataforma, ao contrário de pregar essa estratégia do coletivo, do colaborativo, ele representa exatamente o contrário, uma ameaça ao bem comum? É isso. É para os dois. Se quiserem responder os dois, ou só, não tem problema. A gente tem muitas perguntas aí. Sim, eu acho que pode começar com a Lud. Outra, se quiser fazer uma rodada de perguntas, não sei se vocês... Também, eu acho que talvez podemos fazer a minha agora, do Luiz, depois para já abrir, vocês podem fazer em bloco, porque certamente vai estar relacionado. E depois vocês respondem, e depois a gente abre para as perguntas do chat, pode ser? Sim. Luiz, então, eu chamo o Luiz para ele colocar a pergunta. Colocando a pergunta só antes, só um lembrete que no chat a gente colocou um link para um cadastro para quem precisar de um certificado de participação. Como a gente fez uma inscrição para o evento no site da SPM, agora para saber quem está presente, quem efetivamente está participando do evento e quem precisar de um certificado, a gente pede que, por gentileza, faça essa inscrição durante o período do evento, né, até o término do mesmo, para que a gente possa emitir o certificado posteriormente. Bom, acho que já ficou claro aqui que a gente tem talvez dos maiores especialistas atuais desse termo e dessa pesquisa sobre capitalismo de plataforma, com robustas pesquisas empíricas. Então eu vou jogar aqui uma provocação para vocês. A partir da fala de vocês, tanto na fala da Ludmila sobre a questão do Estado, que ela mencionou, tanto do Rafael, quando ele colocou a questão da dependência dessa infraestrutura, etc. Alguns autores, certamente vocês até podem dar um panorama de onde eles se posicionam, como, por exemplo, o Nick, eu não sei pronunciar o sobrenome desse rapaz, Snirk, né, que tem o livro. Eu chamo ele de Senhor Nisek, daí resolve. Senhor Nisek, S-R-N-I-C-E-K, né? Enfim, alguns autores, como o senhor Nisek, né, que colocam a ideia de que, olha, a gente pensar, por exemplo, agora no serviço da pandemia, muitos dos negócios, dos produtos, dos serviços baseados no capitalismo de plataforma se tornaram essenciais, né? Então, por que não o Estado não investir
na criação de plataformas públicas de propriedade estatal, de propriedade do povo, né, para o povo, né, um pouco um certo empreendedorismo estatal que poderiam, de alguma maneira, transformar essas exclusões e essas críticas que muitas vezes ficam ocultas. Então, um pouco por aí. E se essa ideia, por exemplo, que o Rafael mencionou, do exemplo aqui de Barcelona, se não seria também não poderia cair num próprio, por mais que tenha uma gestão colaborativa, a gestão colaborativa ela não é de alguma maneira regulada pelo Estado, né? Então de alguma maneira pode ter também desvios e gerar outros tipos de exclusão. Então a minha pergunta é um pouco por aí, para ambos. Obrigada, Luiz. Eu então faço, na verdade são quase duas, e uma acho que está relacionado com o que a Daniele Cândido colocou aqui no chat, um pouco na perspectiva da transparência dos lucros das empresas, né? E a relação do modo capitalista que a gente vive hoje financeiro com esses lucros, né? Que a gente sabe que todos os youtubers, todos reclamam, né? Dessa questão da distribuição dos lucros, e as empresas a gente sabe que estão no mercado financeiro, né? Não são setor produtivo no sentido clássico, e daí elas precisam manejar, né? Jogar com essa visibilidade, com essa questão de que quantos mais likes eu tenho, enfim, quanto mais usuários, né, quanto mais consumidores. Como é que vocês veem essa questão, né, desse atrelamento, né, entre essa plataformização e o capitalismo financeiro, e as questões da transparência, que eu acho que a Ludmila falou um pouco, que os trabalhadores reclamam muito disso, né? Na outra fala aqui na SPM, ela comentou muito isso. E a segunda não é bem isso, mas é uma coisa que sempre me instiga muito, que a Ludmila faz essa separação, né, entre o empreendedorismo e a uberização, né, no sentido de quem é o trabalhador. Mas eu fico me perguntando que o empreendedorismo ele construiu todo o imaginário dos trabalhadores, né, para ancorar um pouco esse desejo de ter seu próprio negócio. E a gente tem muitos trabalhos que evidenciam isso. E nas pesquisas que vocês fazem, os trabalhadores, né, do Uber, enfim, de todas as plataformas, eles têm ainda sobra algum imaginário desses, né, que nós estamos aqui porque podemos trabalhar com o que a gente quer, ganha um pouco melhor do que trabalhar num emprego fixo, que seja, né, numa construção civil, qualquer coisa, ou realmente o desencanto é generalizado, né, ou existe um meio termo. Eu começo, Rafa? Isso, começa, por favor. Bom, antes de mais nada, eu queria me desculpar pela minha indelicadeza. Acho que eu cheguei me sentindo em casa aqui com a Denise, com o Rafael, né? E eu nem agradeci o convite da Denise, do Luiz, da Camila, né? E também não ressaltei a minha alegria de estar aqui com o Rafael, que é um pesquisador que eu admiro muito e que a gente vem cada vez mais estreitando aí as parcerias, né? Então, obrigada, agradeço, viu? Fui um pouco mal educada. Pensando aí nas questões, então, Camila, a última vez que eu fui no cinema foi para ver o filme do Ken Loach, né? Não sei quando vamos voltar lá. E eu tenho muita admiração mesmo E é muito interessante a trajetória, né, que ele foi traçando e como ele vai acompanhando as transformações do mundo do trabalho e não só as transformações, mas todos os dilemas em torno da vida dos trabalhadores, né? Então, eu acho que tem uma beleza mesmo e as questões das formas de resistência, como que elas vão se colocando também, né, nessa trajetória que ele vai fazendo, né? E eu acho que a gente vive num dilema muito grande, porque, assim, especialmente na perspectiva da periferia, né? E até quando eu vejo os filmes do Ken Loach, eu saio sempre um pouco chocada, porque eu falo, puxa, a gente não está olhando para o Brasil, a gente está olhando para o Reino Unido, né? Então, realmente, os dilemas estão para valer, né? Mas essa nossa perspectiva periférica, ela sempre tem que enfrentar esse dilema de que as coisas sempre foram ruins, né? Se a gente olhar o mundo do trabalho, ele é precário, ele é injusto, ele é extremamente desigual. Essa tela de proteção social, ela nunca se universalizou, né? Longe disso.
E não é que 50% da população teve acesso e 50% não. É que a população transita o tempo todo entre esse acesso e não ter o acesso, né? Então, uma vida onde não há estabilidade, né? E aí a gente começa a falar em flexibilização, em precarização, em uberização, em neoliberalismo, e é sempre um dilema, né? De como, porque de fato as coisas estão se transformando, né? Mas parece que também a gente corre um risco de criar um antes idealizado que foi se desmanchando, né? Então, é um dilema isso, o tempo todo, acho que isso atravessa as nossas análises. Ao mesmo tempo, eu me dei conta disso escrevendo um último artigo que eu escrevi sobre os motoboys. Quando eu escrevi, eu falei, nossa, eu acho isso mesmo, eu não tinha percebido, né? É porque eu estudo os motoboys desde 2012. E quando eu fui pesquisar os motoboys, não existia essa coisa da empresa aplicativa ainda. Elas foram entrar, a Log entrou em 2014, demorou um tempo para isso engrenar, muito recente, né? E eu vi as condições de trabalho, já era um trabalho super crítico que eu estava fazendo sobre as condições de trabalho dos motofretistas, eles terceirizados, mesmo os trabalhadores formais que eu entrevistava, né, eles eram seletistas e as condições extremamente arriscadas, etc., né, e de fato piorou, as condições de trabalho dos motoboys piorou, não tem como falar que não, né, eles têm uma queda, não é só uma questão de não ter mais a carteira assinada, que até na época eles relativizavam o que é ter a carteira assinada, porque eles falavam, bom, da minha hora de trabalho, quando eu sou registrado, eu que estou pagando os meus direitos, né? A minha hora sempre é transferido para mim o custo sobre os meus direitos, né? Mas houve um rebaixamento do valor do trabalho, né? Das condições de trabalho, do tempo de trabalho. Então, é muito impressionante o que esse processo do capitalismo de plataforma, ele longe, né, dessa ideia do compartilhamento, de algo sustentável, de onde as relações são mais justas, etc., o que a gente está vendo, né, é um aprofundamento das formas de subordinação e exploração. Então, acho que agora a gente tem que, pensando aí com o David Harvey, como o Rafa estava colocando, das contradições, né, a gente tem que olhar para isso dialeticamente. Quer dizer, vão se formando também novas formas de resistência, novos possíveis, né? Então, aí dialogando um pouco, eu vi que eu não consegui ler inteira, alguém perguntou do capitalismo de plataforma, um pouco o Luiz falou nisso também, mas pensando a partir do Estado, né? Cooperativismo aqui de plataforma, tem uma pergunta, Ludmila. Uhum. Nós vamos falar um pouquinho mais. Tá. Mas, e aí o Rafa acho que tem muito mais propriedade para falar disso, estou coordenando esse projeto, está vendo de perto a ideia do que seria um trabalho decente, né, dos meios de transformação para isso, mas é até interessante, porque é um discurso que repõe os pilares da economia solidária, que não foi pouca coisa o que a economia solidária propôs, né? Só que ela se faz no meio de muitos dilemas, né? Porque na hora que você tem que entrar no mercado capitalista, aí complica tudo, né? Mas os pilares da economia solidária, a gente não pode achar que eles são desprezíveis, eles têm uma potência política muito forte, né? Então, eu acho que são pensar nisso, ver realmente um aprofundamento, mas também pensar nas formas de resistência, e até essas contradições, porque vai se monopolizando tanto e ao mesmo tempo você vai formando uma multidão de pessoas que trabalham para uma única empresa, que tem uma hora que é igual e agora, se os motoboys param, né? São lá milhares de motoboys contra uma empresa. Agora, as condições para eles pararem, se organizarem, poderem não trabalhar, poder fazer greve, é tudo muito complicado, né? Não sei se respondi bem aí, mas acho que era essa ideia, né, de como compreender esses processos
em termos tanto dos possíveis como dos aprofundamentos aí, das desigualdades, das injustiças, né? A questão do Luiz, aí também até, não sei se o Rafael sabe falar disso para a gente, né? Por exemplo, eu não conheço, eu sou intrigada com isso da plataforma criada pela prefeitura, né? Para os taxistas, como é que isso funciona, né? Se é melhor, mas o Estado ele está num... Bom, se a gente olhar o Estado desde 2016, se a gente sempre olhar para o Estado, a gente sabe que o Estado pesa para um lado da balança, né? Mas se a gente olhar desde 2016, o Estado assumiu um papel novo, né? Porque ele é evidente, ele está muito bem claro e posicionado, né? De informalização do trabalho e de ataque às forças sociais do trabalho, né? Então, a reforma trabalhista, ela trouxe uma série de elementos que realmente pensam num cardápio de opções para os empregadores, né? E não propicia nenhum tipo de proteção ao trabalhador, é uma coisa muito impressionante. Então, quando a gente se pergunta desse Estado, para qual Estado, né, que a gente está olhando? E as empresas, eu também tenho muitas questões sobre isso. Como que essas empresas foram ganhando o poder que elas ganharam, né? Porque parece assim, que elas foram entrando nos países e de repente, nossa, que surpresa, olha o que está aqui, um fenômeno social, né? Eu acho que não é assim, a coisa é mais complexa. E a gente não tem muita clareza também de qual a relação dessas empresas com o Estado, como elas vão ganhando espaço, legitimidade, etc. Então, é complicado. E sobre as questões da Denise, eu não tenho também, estou querendo cada vez mais olhar para isso, né, a relação entre financiarização e uberização. Acho que o Rafa também está pensando mais nisso, né? Acho que uma série de atividades que estão rolando nessa plataformização, como o Rafael fala, né, elas já vêm desafiando o reconhecimento do que é a produção de mais-valia, de lucro, né? Então, a gente está enredado, antes até da plataformização, em dilemas, né, sobre o que hoje é trabalho, o que não é, o que é exploração do trabalho, né? Então, por exemplo, como é que o Facebook se valoriza, é a atividade da multidão, mas isso é trabalho, não é, né? O que é a marca, o que é a extração de dados. Então, como é que os dados são o novo petróleo, né? Tudo bem, mas como é que isso está operando? Então, são dilemas mesmo, que a gente vai ter que cada vez mais enfrentar, né? E isso aí você pode ir de um extremo ao outro. Então, tem uma série de marxistas que já decretaram que não é mais-valia, que é uma nova forma de exploração, que a gente não tem, que tudo isso aí que a gente está vendo já é um colapso, uma reestruturação do capitalismo. Eu não concordo com isso, até ouvindo o Rafael, essa multidão invisível, né, que produz a inteligência artificial, quer dizer, você tem uma série de formas de exploração do trabalho que invisibilizam cada vez mais os trabalhadores, né, mas que são centrais para toda essa modernização, para toda essa inovação tecnológica, né, e isso desaparece muito fácil, né, então acho que a gente tem que olhar para isso muito atentamente. E essa ideia da transparência, que ela não existe, né? Então, você vê, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa sobre a pandemia, né? Bom, a gente fez lá com 300 respostas. De saída, nossa metodologia é que aquilo era uma fotografia de uma determinada situação. Quer dizer, a gente, apesar de falar em porcentagem e tal, não está dizendo assim, ó, nós estamos aqui representando nesse universo 50% de todos os entregadores, porque de saída a gente nem sabe quantos entregadores existem no país. Então as empresas, né, e o iFood respondeu isso para a gente lá, que a nossa pesquisa não era confiável porque ela não era representativa. Aí nós respondemos, bom, quando o iFood, a Uber,
Quando vocês liberarem os dados que vocês têm aí num clique, né? É o clique work. Você tem num clique todos os dados sobre o trabalho, a gente fica aqui ralando para fazer isso. Quando vocês liberarem, a gente pode discutir o que é representatividade, a gente pode definir o que é o universo de trabalhadores, né? Enquanto isso, a gente vai se apoiar, e eu acho que isso não é pouco, é muita coisa, na experiência dos trabalhadores. Então, mais do que nunca, os trabalhadores estão sendo uma fonte central, a experiência, a interpretação deles, né? O relato, etc., é uma fonte central de pesquisa hoje. Para as empresas, até agora, a gente não consegue o acesso, né? E em relação ao empreendedorismo, à uberização, eu acho que a gente tem que limpar um pouco o meio de campo, né? Porque essa é uma questão que atravessa o tempo inteiro os debates da uberização, né? Até uma questão, por exemplo, ouvindo a live que o Rafa fez, né? Com, como era o nome? Esqueci, o Duda. E o Denis Moura, da Associação de Motoristas do Rio e de São Paulo. O discurso, né, principalmente do Duda, né, é de que, bom, os trabalhadores, a gente já fez pesquisa, a gente tem que até que olhar essas pesquisas, né, e 99% dos trabalhadores não querem CLT, né, ele fala isso, assim, sem dúvida, sem medo de errar, né, a gente pode contestar até essa afirmação, mas, por exemplo, se a gente olhar as manifestações, a CLT não é pauta atualmente das manifestações, né? Então, eu acho que a gente tem que limpar o meio de campo da percepção do que é ser empreendedor de si e o que é não ter a CLT como horizonte, que são coisas diferentes. Quer dizer, eu não vejo no discurso dos trabalhadores o discurso de que eu sou dono do meu próprio negócio. Não é isso que eles estão falando para a gente. Eles estão falando, eu gerencio o meu tempo, eu trabalho para quantos aplicativos eu quiser, mas tem uma consciência permanente de que ele está subordinado à empresa, né? O que ele está dizendo assim é que talvez alguns não estão querendo a carteira assinada e a gente vai ter que entender por quê, né? Mas não quer dizer, a gente desliza, né? E isso é um dilema que atravessa todas as nossas análises e é difícil mesmo, a gente entre ser chefe de si próprio, né, e simplesmente não ser um trabalhador registrado, né, essas coisas a gente tem que entender. E, na verdade, Denise, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre a perspectiva dos trabalhadores, né, eu acho que agora, de tudo que eu faço, de pesquisa, das coisas que eu leio, com pesquisas empíricas, eu não vejo esse discurso do eu sou dono do meu próprio negócio. Não é isso, né? Eu vejo um discurso do autogerenciamento. Eu posso definir que hora eu trabalho, eu posso definir se é final de semana, eu não sei o quê, mas sempre com a perspectiva de que há subordinação. Acho que é isso. Ótimo, Ludmila. Rafael, você quer comentar antes de eu ler aqui as perguntas? Quero, eu já estou com um roteirinho aqui a partir. Tá bom. Vou tentar também a partir da Ludmila. Só complementar uma coisa que a Ludmila falou. Quando os motoristas e os entregadores fazem greve, as empresas, por geolocalização, bloqueiam todos os que estavam na greve. A gente já viu nos grupos de WhatsApp dos entregadores nessa semana o iFood mandando questionário para os trabalhadores perguntando sobre o dia 1º de julho, que é o dia dessa greve. Então é um pouco isso que a gente está vivendo. Eu fiz um roteirinho aqui a partir das perguntas. A primeira questão do Ken Loach, concordo, assim, assina embaixo tudo que a Luz disse. Mas sabe que eu saí do cinema não surpreso com o filme do Ken Loach? O The Cleaners me impactou muito mais. Inclusive, entre hoje à noite e amanhã cedo, eu vou soltar um texto com indicações de documentários sobre trabalho em plataformas e que me chocaram mais, até eu e o Rodrigo Carelli, que fizemos essa lista. E aí,
uma série britânica, Years and Years, também me impactou. Eu acho que me impacta mais do que Black Mirror, por exemplo. Acho que a gente está vivendo o que está naquela série. E acho que, por um lado, nessas contradições, tem uma certa cooptação de alternativas por meio de uma racionalidade neoliberal. Por outro, há lutas pelo comum e pela circulação do comum entre a circulação do capital e a circulação do comum, no que talvez no que a Nancy Fraser chama de lutas de fronteira. E aí, pegando a própria Nancy Fraser, nesses últimos livros que ela publicou em português nesse ano, o que perdeu a sua capacidade de convencer é o que ela vai chamar de neoliberalismo progressista, que dá para condensar nas figuras de Bill Clinton, Hollywood, aqui Rede Globo, Vale do Silício. É isso que perdeu a capacidade de convencimento, de projeto. E ela vai trazer Gramsci para falar o que a gente faz quando o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. A gente está vendo a emergência de sintomas mórbidos. Mas tem um vácuo aí e que, em alguma medida, é isso que a gente está vivendo, que a pandemia acelera. Isso que é o interessante. Gosto muito do colega inglês, o Jamie Woodcock. A gente traduziu recente um texto dele na Fronteira, chamado Operaísmo Digital, ele com 2 colegas. Ele fala uma coisa assim, não existe trabalhador inorganizável. Se há novos métodos de controle e organização do trabalho por parte das empresas, há também novas táticas e estratégias de organização dos trabalhadores. Então, não é que todo mundo está ali parado. Ele ressalta muito e até atualiza aquela ideia de enquete operária do Marx, de como que você faz pesquisação com trabalhadores, inclusive escrevendo com trabalhadores. Ele tem coautoria de textos com entregadores, ajudou a organizar um sindicato independente, o IWGB, na Inglaterra. E, por coincidência, a gente conversou hoje, eu e o Jamie, ele estava me dizendo o quanto que tem de brasileiros entregadores na Inglaterra. E que ele me propôs, é uma dessas coisas que a gente está renegociando prazos, da gente fazer uma conexão dos trabalhadores brasileiros na Inglaterra com os entregadores daqui. Ele estava com o pessoal que organiza a luta da Deliveroo na Inglaterra, e dizendo quanto de coisas que eles têm que traduzir para o português por causa dos entregadores brasileiros. Então tem essas questões também de imigração, tema que é muito caro para Denise, e que se intensifica com essas questões do trabalho em plataformas. No projeto Fair Work, a gente vê, há 2 semanas a gente teve uma reunião com todos os países, comentando cada um cenário do seu país. A gente vê como há muitas conexões entre o que acontece com os entregadores na Índia, na África do Sul, na Inglaterra, na Alemanha, no Equador, na Indonésia, são alguns dos países que estão nesse projeto. Mas o quanto a gente é muito mais parecido com Chile e Equador, que estão com a gente aqui. E aí, eu e Ludmila também estamos com uma interlocução legal com o pessoal do Equador, do Observatório de Plataformas do Equador. A gente teve uma reunião recente com vários pesquisadores e ativistas latino-americanos, também ajudando a pensar isso. Sobre o que é o cooperativismo de plataforma. É um termo cunhado pelo Trevor Shows, num livro que foi traduzido para o português e que se transformou num grande projeto, um grande movimento capitaneado por ele desde a New School, e que tem plataformas cooperativas no Brasil, tipo a Cataqui, que é uma cooperativa de entregadores que tem uma plataforma, no movimento de tanto cooperativizar plataformas quanto de plataformizar cooperativas e de unir o potencial do cooperativismo, da própria economia solidária, com o potencial tecnológico das plataformas. Obviamente não é tão bonito também assim. Por um lado, acaba uma replicação de um discurso e de práticas coach ou de ativismo empreendedor. Por outro lado, há algumas que têm o que a Ludmila chama atenção para esse potencial político, potencial radical até, de determinadas cooperativas, inclusive na área da cultura e na área da comunicação. Uma pesquisadora inglesa que tem falado muito disso é a Marisol Sandoval, que é da Universidade de Londres. E as cooperativas têm um problema de escala, né? Porque
Nossa, falei um né agora quase igual de gaúcho. É, e o problema também de por que as pessoas assinariam, por exemplo, no caso da Mins TV, que é uma cooperativa, de uma plataforma de streaming cooperativa. Por que elas não assinariam a Netflix e assinariam a Mins TV? Eu entrevistei recentemente a Resonate, que é uma cooperativa que se considera o Spotify cooperativa. Por, por, por que você vai acabar replicando modelos de consumo também das próprias plataformas que já existem? Então, tem algo aí a ser detalhado melhor. Há outras cooperativas de comunicadores, eu tenho me focado muito na área da comunicação, nessa ideia do cooperativismo de plataforma. Na área de games tem algumas coisas bem interessantes, mas que é algo que está em movimento, né? Como eu falei, tem algo de potencial político, ao mesmo tempo é algo que foi cooptado pela Fundação Google. Como que a gente vive nisso? E aí, trazendo já na pergunta do Luiz, de plataformas estatais e públicas, tem o projeto do Fairbnb, se não me engano, na Itália, que seria um Airbnb em que o município controlaria e que isso seria reinvestido em turismo para a própria cidade. Então, tem esses movimentos. Tem um grupo de Barcelona que eu gosto muito, o Luiz deve conhecer, chamado Demons, da UOC. E, recentemente, até vou colocar aqui o link, uma das pesquisadoras do grupo fez uma live com a gente comparando até uso de algoritmos, de plataformas que ela chama de unicórnios, plataformas cooperativas e plataformas ligado ao comum e mais próximo a essa ideia de plataformas públicas, plataformas estatais. Na França, tem um projeto de algoritmos públicos que é bem interessante. E tem um livro que foi traduzido para o português que fala um pouco disso, que é do Morozov e da Francesca Bria, chamado A Cidade Inteligente. Eles comentam algumas experiências dessas democráticas ligado a alguns municípios na Europa. Mas, como eu falei, eu não sei se esses todos os movimentos que eu falei, o que vão ser deles. O Callum Kant, que é outro, ele é um entregador que está terminando um doutorado dele na Inglaterra. Ele escreveu um livro chamado Riding for Deliveroo, e ele vai dizer no livro que nem o cooperativismo de plataforma resolve, é só pela organização dos trabalhadores, e ele propõe a expropriação das plataformas pelos trabalhadores, dizendo que é só assim que as coisas, de alguma maneira, se resolveriam. A Lud estava falando sobre o iFood, daria um ótimo trabalho, ainda não vi, analisando os PRs e os lobbies de empresas como a Amazon, pedindo para os trabalhadores filmarem o quanto que é legal trabalhar nos depósitos da Amazon, do iFood, com essas coisas todas que eu comentei, que a Lud comentou, na newsletter, aí uma coisa em off entre nós 100, o tanto de pessoas que trabalham nessas empresas, tipo iFood, advogado do iFood que assina a minha newsletter para saber em primeira mão o que acontece com esses trabalhadores, ou seja, as pessoas estão mais de olho na gente do que a gente imagina. E lógico que essa ideia também de trabalho decente, vinda da OIT, ela tem as suas limitações, né? Até nesse texto Operaísmo Digital, há próprias críticas ao projeto Fair Work, que você trabalhar para pressionar as plataformas digitais por melhores condições de trabalho, de alguma maneira também seria ajudar a fomentar esse tipo de empresas. Tanto é que o próprio projeto Fair Work quer não só pressionar as grandes plataformas, mas também começar a incentivar plataformas com outros modelos para entrar nessas pesquisas mundiais. Isso foi relatado há 2 semanas, para que não fique somente... E uma das coisas do Fair Work que está sendo interessante, as plataformas que minimamente atendem essa noção de trabalho decente, que são 5 critérios: pagamentos, gestão do trabalho, representação, contratos e condições de trabalho. A partir desses 5 critérios, que se desdobram em mais 3 indicadores cada um, são as plataformas locais as que conseguem chegar no mínimo de trabalho decente. As plataformas globais, internacionais, estão lá embaixo. Esse é algo já consolidado internacional desse projeto. Sobre financiarização e uberização.
Agora eu acho que eu vou passar pela minha fase a louca da bibliografia. Talvez mais indicar quem tem estudado isso com mais cuidado. Sobre financiarização e uberização, eu indicaria o Jeitan Sadovski. Isso também, até para quem perguntou de dados, ele vai fazer uma live com a gente dia 29, já estou aqui também todo momento TechPix. Ele tem um texto chamado A Internet dos Senhores da Terra. E é muito interessante porque ele vai mostrar, tem um gráfico que é muito representativo das maiores empresas do mundo em 2009 e em 2018. E o quanto que o setor de tecnologia domina brutalmente em 2018, engolindo áreas como educação, como saúde, como a própria área de serviço, como a área de tecnologia vai dominando tudo isso e vai dizer como o trabalho em plataformas tem um quê de rentismo. E por isso ele vai falar da internet dos senhores da Terra. E semana passada, ou semana retrasada, saiu um texto sobre a plataformização dos serviços financeiros, que também é um outro ponto aí dessa relação entre financiarização e uberização. Alguém perguntou aí sobre dados e a questão do valor. Eu posso dizer mais assim, duas posições que tem no campo sobre se os usuários produzem ou não valor, se os usuários trabalham ou não. De um lado, a visão de um cara como o Christian Fuchs, que vai dizer que esses trabalhadores, sim, que os usuários são sim trabalhadores trabalho alimentando os dados para empresas como Google e Facebook, uma atualização do chamado trabalho da audiência. Por outro, tem um brasileiro como César Bolanho e um doutorando aqui da Unicinos, o Eloy Vieira, que inclusive os dois, Fuchs e Bolanho, tiveram um debate muito forte nos anos 2014, 2015, em vários textos de réplica, tréplica, de fazer inveja para os nossos colegas epistemólogos brasileiros, replicando que, no fundo, eles não produzem valor porque eles não trabalhariam para essas empresas só a gente digitar no Google, porque no fundo o que gera valor para o César Bolanho é a categorização e a mineração desses dados a partir de determinados bancos de dados e não os dados puros dos usuários. E que politicamente também não seria viável, assim, uma saída política como o próprio Christian Fuchs chega a cogitar, dos usuários serem pagos pelos dados que a gente gera para as grandes plataformas globais. Por outro lado, a Associação de Motoristas do Rio de Janeiro, eles montaram um projeto em que um dos dados seria os motoristas ganharem 40 centavos por corrida a mais pelos dados que eles geram para a Uber. É uma coisa que... Mas nesse debate entre Fuchs e Bolanho tem toda essa questão se é trabalho produtivo, se não é. E às vezes eu confesso que tem certas coisas que eu acho que não fazem avançar tanto o debate. Fica mais num debate para quem é o maior marxista daqui e no fundo, a gente não avança. Duas coisas rápidas para fechar, continuando na questão dos dados. Tem todo esse termo colonialismo de dados, criado por um inglês, né? Essas coisas bem engraçadas, eles nos colonizam e depois dão o nome do que colonizam. Mas, e ainda mais, uma dessas contradições, eles criaram um projeto chamado Tierra Comum, que é uma mexicana, um inglês e duas mexicanas para tentar intervenções para descolonizar os dados em território latino-americano. É um projeto que está nascendo por agora, e aí depois eu posso colocar o link para vocês também. No fundo, o que dá para dizer, também citando o Callum Kant, é que as plataformas são laboratórios das lutas de classe. E essa ideia de laboratórios é muito interessante porque a gente está passando nesse momento, enquanto experiências também, tanto do próprio capital, quanto também as nossas experiências velhas e novas de organização dos trabalhadores. Bom, Luiz, só para comentar com o pessoal que eu deixei aqui ao lado o site do Digilabor, do Rafael, e o último artigo, quer dizer, o último não sei se né? Mas é um artigo recente da
da Ludmila, que é essa pesquisa com os entregadores e o Covid, né? Para quem quiser acessar. É muito bom, e a gente vai convidar sempre o Rafael e a Ludmila para painéis, porque além de uma intervenção qualificada, um debate crítico, rico, eles fazem, né, num debate sobre uberização, eles fazem também o trabalho do mediador. Então é excelente, eles estão trabalhando de graça, estão fazendo o nosso trabalho, né? O Rafael e a Ludmila já leram no chat as perguntas e já foram atacando as respostas. Aí o trabalho do mediador é lançar uma nova pergunta para os debatedores, né? Então, uma questão que talvez pareça menor, mas eu acho que ela é maior no trabalho de vocês dois. E aqui a gente tem um grande grupo de alunos de pós-graduação, de pesquisadores. Quais são as estratégias empíricas que vocês utilizam para coleta de material, para produção de corpos, porque não é uma coisa tão simples, imagino, né? E, enfim, eu acho que vocês responderam grande parte das perguntas que foram colocadas no chat, perguntas bastante cabeludas e complexas. Acho que o Rafael respondeu grande parte das questões sobre trabalho produtivo, trabalho financeiro, etc. Os dois, Ludmila também falou da questão política, né, a partir dos movimentos de sindicalização, etc. Mas acho que tem algumas questões aí que tangenciam um debate sobre democracia e capitalismo de plataforma que talvez vocês queiram complementar. E se também não quiserem, sintam-se à vontade. Vocês, Ludmila e Rafael, saibam que vocês estão em casa, então podem também complementar alguma coisa. Mas acho que essa das estratégias empíricas é uma curiosidade que vai além. Acho que a gente pode aprender muito. Então, acho que essa é uma questão importante mesmo, porque a gente vai aprendendo no campo, né, como fazer isso. Eu acho que tem esse lado até esse meio online, né, ele vai se tornando um meio muito propício, né, esses formulários tal, porque são trabalhadores que estão online, né, então se você pensa em termos de uma produção de dados mais fechada, né, uma produção quantitativa, etc., esse é um meio muito, hoje eu acho muito eficaz. Eu acho que essa pesquisa que a gente fez sobre a pandemia, eu não tinha trabalhado com isso ainda, né, de fazer o questionário online. Eu achei que a gente tem que se abrir e a gente começa a usar o termo de netnografia, né? Eu também acho que a gente tem que levar muito a sério, né, o que é a pesquisa nas redes sociais, né? Então, nessas comunidades de Facebook, grupos de WhatsApp, né? Porque ali é um material muito rico, muito vivo, né? Sobre a experiência dos trabalhadores. Eu, particularmente, desde o meu mestrado, eu realmente não consigo fazer de outra forma, né? Eu trabalho muito baseada com o estudo de trajetórias de vida, até por ter essa questão de como é a estruturação do mercado de trabalho brasileiro e como ela é muito invisibilizada, então as nossas categorias nunca alcançam de fato. Isso foi uma coisa que eu comecei a me dar conta no mestrado, né? Então, quando você faz a pesquisa, uma entrevista com um trabalhador, onde você não chega com questões fechadas, né, ou nem mesmo semi-abertas, mas você chega com a ideia de que você vai traçar com aquele entrevistado uma recomposição da vida dele, da forma que ele narrar, né, para você compreender como que ele chegou ali. E aí você vai perceber melhor as percepções dele, as condições de vida dele, né, toda a trajetória ocupacional que faz com que ele seja hoje um motoboy por aplicativo, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito importante, assim, e cada vez mais eu sou uma pesquisadora qualitativa, né? Eu sei muito pouco, sou muito principiante mesmo na pesquisa quantitativa, né? Acho que quando a gente combina os dois tipos de pesquisa é fundamental. Então, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa com os motoboys antes da uberização, eu fiz um questionário
semi-aberta, onde eu tentei ver rendimento, hora de trabalho, idade, quanto tempo na profissão, etc., né? Eu apliquei esse questionário, na época era rua 1 a 1, consegui fazer 50 questionários, né? E fiz as entrevistas de estudo de trajetória com alguns desses que me responderam, né? E essas coisas se combinaram. Então, agora eu acho que a gente tem meios hoje muito ricos, né, para fazer a pesquisa. E insisto nisso, acho que venho aprendendo isso com outros pesquisadores, por exemplo, a Alex Rosenblatt, né, que escreveu o Uberland, essa ideia de que a experiência, o relato dos trabalhadores é a fonte muito rica hoje para a gente entender a plataformização do trabalho, né? Então, a gente dá o devido valor a isso, desfetichizar um pouco o que é a produção de dados, né? E compreender que é para isso que a gente tem que olhar, né? A percepção dos trabalhadores, a compreensão, e sempre regida por essa ausência de compreensão, que não é porque o cara não consegue entender, é porque funciona assim, né? As regras realmente nunca estão claras. Então, acho que esse é um ponto de partida para as pesquisas empíricas. Muito bem. Eu acho, complementando já também com a Ludmila, eu como alguém formado em ciências sociais, depois fui para comunicação com tudo, agora eu tenho voltado a fazer mais forte um debate com as ciências sociais, e eu comecei esses dias uma banca de qualificação de doutorado com o Rui Braga, aí na USP, dizendo que a sociologia sempre menosprezou a comunicação, não digo a Ludmila, mas dizendo assim, o campo da sociologia em geral, e que hoje a sociologia depende muito do que a comunicação já fez, a comunicação avançou muito nessas questões metodológicas, e o Rui Braga tem uma infelicidade imensa, porque ele é vizinho de porta da Roseli Fígaro. E eu deixei com ela livros para o Rui Braga ler da área da comunicação, porque eu acho que esse movimento é um movimento que eu até tenho falado e comprado um pouco a briga aqui no Sul, que a gente ficou tentando durante muito tempo ver o que era especificamente comunicacional, e está na hora da gente reentranhar o comunicacional, entendendo isso como um lugar de encontro. E essa discussão por etnografia, eu acho que tem muitas coisas ricas para a gente trocar nessas questões metodológicas. E aí vou colocar alguns casos de pesquisa empírica minhas recentes e que passam por uma postura que tem a ver com diálogo, assim, são coisas básicas de pesquisa. Talvez eu vou começar, não por uma minha experiência, mas um choque que eu tive essa semana na live que a gente fez com os motoristas. Até falei para a Ludmila o quão espantado eu estava. Dava para ver claramente no chat, isso dá para vocês recuperarem no YouTube, quem era motorista assistindo a live e quem era pesquisador. Uma hora, uma pesquisadora falou assim, vocês têm dados sobre quantos motoristas ficaram doentes por Covid e quanto foi... Daí começou a fazer uma série de perguntas sobre quantitativas. Aí uma motorista respondeu, então, eu tive Covid-19, isso no chat. E a Uber, ou a 99, me pagou em uma semana e eu fiquei em casa. Ela falou, desculpa, mas eu quero dados quantitativos. E aí começou um palavrório sociologuês, umas horas assim, tentando explicar para o trabalhador quem ele é. Eu acho que é esse tipo de postura, primeiro, a ser evitada. E aí isso é o que tanto o Ludmila faz, como o Jamie Woodcock fala também, de pensar as experiências dos trabalhadores a partir de baixo, sem menosprezar. Isso assim, é algo que é histórico no campo da comunicação também, mas que nem sempre é praticado. Às vezes tenta se enquadrar com coisas pré-estabelecidas. Então, de alguns casos, do jornal Tempo Argentino, que é uma cooperativa de jornalistas que eu fiquei uma semana lá, e aí tanto observando, fazendo entrevistas, e fazer entrevista no horário de trabalho é sempre complicado, é uma das questões que são complicadas, e
lá eu aprendi muito também até um texto saiu hoje, eu falando dessa pesquisa. Uma das jornalistas lá me disse, os pesquisadores vêm aqui, pintam a gente como príncipes e princesas, os guerreiros da resistência, e aqui não tem príncipes e princesas, não. E eles vêm aqui e esquecem depois da gente, eles publicam seus artigos e esquecem da gente. Então, é esse tipo de postura que eu estou falando. No caso do tempo argentino, desde então, a gente vem conversando, inclusive agora, na época que eu fui lá, eles queriam criar um software livre para mídia autogestionada na América Latina, para mídia alternativa na América Latina. Depois, eles ganharam do Google, mais uma vez, um financiamento para fazer isso, que é dessas contradições. E aí a gente vem num papo conversando. Quando eu escrevi o primeiro texto da pesquisa, mandei para eles e depois eu falei virtualmente para os jornalistas, para a redação, a gente debateu o meu próprio texto com eles, que é uma coisa legal também. Nesse caso, era possível com jornalistas. E é uma prática que tenho assim, desde de pesquisa do trabalho de jornalistas, da gente discutir juntos os próprios resultados, de dar essa devolutiva para eles e ser uma conversa contínua. O que muitas vezes os próprios papéis se confundem. Nessa pesquisa das cooperativas, agora, por exemplo, muitas das vezes até me pedem ajuda. Ou então, teve um caso recente de uma cooperativa de games que eu entrevistei, que lançou um game socialista agora chamado Tonight We Riot. E, ao mesmo tempo, a minha entrevista era para uma matéria jornalística que vai sair na Jacobin, uma revista também socialista inglesa que tem uma versão brasileira. E, ao mesmo tempo, era uma entrevista de pesquisa. Enquanto que hoje também algumas fronteiras, ainda mais agora com a newsletter, eu também já entrevistei uma cooperativa que tem uma parte que não foi publicada, que tá como coisas de pesquisa e coisas que também a gente tem que colocar no mundo. Então tem alguns dilemas também que a gente vai vivendo entre a própria comunicação científica, que eu acho que isso passa, a própria newsletter tem um pouco esse papel. A entrevista com os youtubers, por exemplo, por enquanto está só para pesquisa, não soltei na newsletter, mas passa por isso. Uma cooperativa brasileira, a Pop Solutions, que eu entrevistei faz umas 2 semanas, e não conhecia, uma cooperativa brasileira de tecnologia e comunicação. E eles, inclusive, ajudam com infraestruturas, até o próprio site da autonomia literária, eles foram geridos, digamos assim, numa casa de mídia alternativa em São Paulo. E aí eles falaram, nossa, Rafael, da sua pesquisa a gente poderia também ajudar e a ideia até já está no próprio projeto do CNPq, de uma pesquisa, ação de intervenção, de fomentar o próprio cooperativismo na área da comunicação no Brasil, a partir dessas experiências ao redor do mundo. Então esse diálogo é fundamental, né, da gente entendê-los não como objetos, que parece a coisa mais básica do mundo, da primeira aula de pesquisa, mas que às vezes não se efetiva. Ainda na área agora nessa pesquisa do Fair Work, que é basicamente uma pesquisação, por isso tem que envolver o Ministério Público do Trabalho e as associações de motoristas, é uma loucura. Eu também estou compartilhando isso com Ludmila, porque se a nossa área acadêmica é essa guerra também, tanto por egos, produtividade, você vai conversar com o Ministério Público e cada procurador quer também defender o seu. E é também um exercício dialógico complexo. E aí tem procuradores do trabalho que não querem ouvir os trabalhadores e querem todo mundo CLT. Vamos replicar essa lei da Califórnia aqui e resolvemos o problema brasileiro. Então tem esse ponto. Por outro lado, então, assim, por um lado, assim, procuradores dialogar com procuradores do trabalho, em geral, às vezes de esquerda, mas que também não ouvem os trabalhadores, em alguns, não estou dizendo todos, mas em alguns casos passa despercebido. Por outro lado, associações de trabalhadores que não se identificam com a esquerda, principalmente no caso dos motoristas. O cara de São Paulo já foi candidato a vereador
pelo Partido Novo, e a gente precisa conversar com essas pessoas, porque é justamente essa ideia de um diálogo vindo de baixo. Eu não sei se isso depois vai ser transmitido no YouTube, espero que essa parte não, que as pessoas não vejam, porque eu recebi esses dias do presidente da Associação dos Motoristas daqui do Rio Grande do Sul, até porque eu vou contar para vocês, essa pesquisa do Fair Work, o próprio roteiro de entrevistas tem que ser discutido com todas as instituições interessadas envolvidas. Então, a gente discute o roteiro de entrevistas com os entregadores, com as associações, com o Ministério Público, o que dá um trabalho do cão, ainda mais nessa pandemia, mas que tem sido um aprendizado fundamental. A gente não foi ainda a campo, porque a gente está nesse processo de diálogos com todas essas... O que se fosse presencial, nos outros países rolou um workshop presencial com todo mundo brigando com todo mundo, que acho também muito produtivo. E aí eu fui convidado pelo presidente da associação daqui para participar do lançamento da candidatura dele para vereador pelo partido do General Mourão, em defesa da família. E ele falou: Rafael, eu adoraria a sua presença, porque finalmente temos pesquisadores sérios na universidade. E aí isso faz pensar muito justamente o quanto... o que ele deve me achar, primeiro, assim, alguém que tenha realmente a ver com aquilo, mas, por outro lado, é muito interessante de que enxerga, ao menos ali, um interlocutor que até se coloca, não, ele não é um desses da balbúrdia. Eu falei, não pode dar um Google no meu nome, né? Mas que é um desses desafios e como as pessoas às vezes já descartam a conversa com eles. Foi muito engraçado porque depois da live com os motoristas que eu fiz segunda-feira, e que foi bem isso, uma live com motoristas, vamos conversar com eles. Por sinal, o diálogo com um deles do Rio de Janeiro é muito produtiva. E aí vieram no meu Facebook depois, Rafael, eu fiz um stalker no perfil deles, eles são bolsonaristas. Como que você chamou ele para sua live? Eu falei, pois é, gente. Eu adoraria que os entregadores antifascistas fossem a maioria dos entregadores, mas nos parece, eu e o Ludmilla, a gente não sabe se são a maioria dos entregadores. Então, essa questão da postura do pesquisador contínua é importante. E, por outro, só relatar rápido o percurso metodológico dessa pesquisa com os trabalhadores da inteligência artificial. Por um lado, eu tinha já descoberto algumas brasileiras que treinaram dados para carros autônomos num relatório de um pesquisador alemão. E consegui o contato delas. Eu queria primeiro fazer só com quem treinar dados para carros autônomos no Brasil. Aí descobri que essa empresa não estava mais no Brasil, por isso concentrou seus esforços na Venezuela, e de fato, a maioria dos trabalhadores dessa empresa que trabalhavam no Brasil eram venezuelanos, e aí é aquele momento que você fala, a pesquisa foi para o saco. E onde é que eu vou achar essas pessoas? Aí saiu uma matéria que eu fui um dos entrevistados e que a repórter conseguiu achar alguém que checava fake news em plataformas globais de inteligência artificial. E eu perguntei, mas onde você achou ela? Ela falou, Rafael, essas pessoas todas dizem no LinkedIn que elas trabalham para inteligência artificial. Daí, quando eu fui ver, a gente fez um grande mapeamento dessas plataformas globais, além da Amazon Mechanical Turk, que as pessoas dizem, inclusive, uma das questões da própria pesquisa é como as pessoas se descrevem na atividade de trabalho. E aí, a partir do contato com elas, a gente foi também descobrindo grupos de WhatsApp e grupos no Facebook, em que a gente se anunciava como pesquisadores. Em alguns casos, nem sempre somos bem recebidos, porque é justamente esse ponto, a universidade não serve para nada. A Ludmilla ouve muito isso também. Vem esses universitários que não sabem da missa a metade, querem destruir o nosso trabalho, querem acabar com a gente. Então, um pouco, eu acho que os desafios metodológicos vão muito mais por aí, de como a gente até escreve as coisas, até como a gente relata. Nesse texto que a gente traduziu do operaísmo digital, eles vão falar disso, da responsabilidade da própria escrita acadêmica, que é um debate antiquíssimo na antropologia, por exemplo, e mesmo assim, James Clifford, é um debate antigo, mas que para mim é um debate metodológico fundamental. Obrigada, Rafael. A gente agora vai se encaminhando para o final.
Tem uma última pergunta aqui no chat. Eu vou aproveitar o espaço e vou fazer uma mini pergunta, posso? Bom, a pergunta do chat é: na opinião de vocês, os aplicativos utilizados pelas grandes empresas para distribuir tarefa, mensurar produtividade e avaliar o atendimento dos seus trabalhadores pode ser considerada uberização, ainda que se tratem de funcionários com vínculo empregatício, na medida em que, através de algoritmos, promovem a individualização, a competição, a intensificação dos tempos e movimentos de avaliação. Bem interessante, né? Porque é uma outra forma de ver a precarização dentro dos não precarizados. E, por último, a gente é um programa de comunicação e consumo, e eu fiquei pensando dessa ponta do consumidor, né? Então, a gente sabe do que são essas empresas, enfim, mas qual seria o nosso poder de agência? Temos, enquanto consumidores, bom, reformulando, enquanto consumidores desse capitalismo de plataforma, Uber, enfim, todos eles, nós também, nós enquanto consumidores, também compactuamos com esse tipo de capitalismo e de prática de consumo? A gente tem algum poder de agência com relação a isso, ou apenas estamos indo no rolo compressor das grandes plataformas? Acho que era isso. Eu começo? Eu termino, né? Bom, já terminei agradecendo, então acho que foi uma conversa aí muito rica mesmo, e aprendi muito aí com as falas do Rafael hoje, anotei todas as indicações. É muito interessante essa questão, né? Eu acho que a gente tem que realmente pensar que é igual o taylorismo, o toyotismo, né? Não se trata de uma superação de um movimento por outro. Então, por exemplo, quando se começou a falar em toyotismo, etc., ao mesmo tempo a gente teve que lidar com o fato de uma taylorização gigantesca do setor de serviços, né? Então, todas as redes de fast food, etc., como que isso essas coisas vão se articulando, né? E a uberização também. E eu acho que já, por exemplo, se você for ver a discussão do Laval, do Dado, sobre o sujeito neoliberal, né, todo esse debate em torno do que é a avaliação, das formas de ranqueamento, né, isso são elementos do trabalho por metas, e são elementos centrais hoje para se pensar nas transformações do trabalho, na formação da subjetividade neoliberal. A gente pode concordar ou não, em parte, totalmente, enfim. Então, eu acho que essas coisas elas vão se articulando, né? E elas vão se expandindo de diferentes maneiras, né? Então, a uberização, ela traz para a gente realmente esse processo de informalização, né? Mas se a gente olhar os debates em torno de capitalismo de vigilância, etc., né? Essa gestão da vida algorítmica, né? Ela está acontecendo em diferentes esferas da vida, diferentes formas. Então, é como se... E aí, aquele seriado Years and Years, eu acho mesmo, eu até parei de ver, viu? Porque estava me dando uma certa agonia. O quanto ele parece quase premonitório, assim. Eu já parei na hora que o sistema bancário, o sistema financeiro mundial estava colapsando, né? Eu falei, acho que eu vou parar aqui. Então, eu acho que essas formas, elas estão permeando, né? E até para pensar em capitalismo de vigilância, se a gente olhar a discussão do capitalismo de vigilância, né, a Zuboff ela vai olhar para os processos de trabalho, não está pensando em uberização, nada, e dizer, olha, nunca os processos de trabalho foram tão mapeáveis e controláveis como são hoje, né, por meio da extração e processamento, produção de dados, né. Então, essas coisas, elas realmente vão se articulando e vão se combinando. E a questão dos consumidores, né, ela é muito complicada, porque
e a nossa parte nesse latifúndio, né? No fundo é isso que a gente está se perguntando o tempo todo, né? E eu acho que tem uma questão central que é a seguinte, né? A uberização, ao rebaixar o valor do trabalho, que ela tem esse poder mesmo, né? A gente vê com os motoristas e criar, né? Então, não é só que ela rebaixa, ela cria ocupações. Então, você vê a ocupação do bike boy, né? Uma ocupação que nasce negra, juvenil, periférica, burocratizada no sentido da racionalidade do gerenciamento, né? Então, o modo de vida desses meninos passa a estar subordinado mesmo às empresas de uma forma muito organizada. Então, você produz uma ocupação que não existia, né? O iFood, até a rixa entre taxista e motorista Uber, ela teve um limite, né? Porque depois foi ficando claro que a Uber estava criando um mercado consumidor do transporte privado que não acessava esse mercado, né? Isso se dá pelo rebaixamento do valor do trabalho, né? Então, nós como consumidores, a gente também está enredado nisso, né? No sentido de que nós também estamos tendo a nossa vida precarizada e esses elementos, a andar de Uber, ir no fast food, pedir a comida, etc., eles também vão garantindo a nossa própria reprodução social, né? Então, essa nossa adesão, ela é complicada, né? E a gente poderia pensar em formas de resistência via consumo, mas ela também expressa uma precarização generalizada da vida dos trabalhadores, porque nós também somos trabalhadores, trabalhadoras que também estão passando por uma série de eliminações de direitos, de rebaixamentos, etc., né? E que vamos aderindo a essas formas que vão facilitando o nosso próprio viver. Então, tudo isso está muito articulado, né? Ao mesmo tempo, por que não pensar na multidão de consumidores também politicamente, né? Até uma da gente vê nos chamados para as manifestações aí dos entregadores e tal, um dos itens é desinstale seu aplicativo, né? Para o consumidor, boicote, né? A gente tem esse poder, né? Então, eu acho que são essas contradições mesmo. Não se trata de culpabilizar o consumidor, entender também como esse consumidor também está enredado em todas essas formas de precarização, mas também olhar para essas formas, já que o consumo está virando esse lugar da indistinção, né? E todos esses debates que o Rafa traz para a gente, né? Sobre o que é a extração de mais-valia, o que não é, e até onde isso se resolve, o que é o melhor marxista, eu também acho que tudo isso é muito complicado, né? Mas se o consumo está se mostrando como uma esfera de extração de trabalho não pago, vamos pensar assim, né? Ele também tem, então, talvez uma potencialidade política maior do que ele já teve, né? Ou se isso já acontecia de outras formas, né? Então, acho que é um caminho para a gente pensar. E agradeço aí a todas as questões e foi muito bom aí participar com vocês hoje. Ótimo. Também aprendo muito e adoro. Mesmo às vezes nessas lives a gente sente repetindo muitas coisas, mas como as pessoas não são as mesmas, né? A pergunta da Camila primeira, eu tendo a pensar isso com a própria noção de trabalho digital. E é uma noção que não é exatamente uma noção, porque não existe trabalho eminentemente digital, trabalho é uma atividade humana, mas talvez seja uma marca para pensar o quanto que as atividades de trabalho nos circuitos globais são marcados por uma faceta digital. Aí o próprio Christian Fuchs vai falar, para produzir iPhone você precisa de extração de minério do Congo, de produção de bateria na China. E aí a mesma coisa serve para o exemplo que você traz. E aí, para pensar tanto a vigilância no trabalho e o trabalho remoto, recentemente eu atuei como um colaborador, um orientador teórico-metodológico de uma pesquisa chamada Trabalho Remoto e Isolamento Social, no estado de São Paulo todo, do Bruno Carramen e da Tatiana Capelano,
faz um pouco, eu fiz o prefácio e faço um pouco dessa discussão nesse relatório. E dá para pensar o quanto bom a gente depende de plataformas digitais como o Zoom, como Google Meet, nessa plataformização do trabalho docente de alguma maneira. O Outlook do Office institucional me lembra semana por semana quanto tempo eu demoro para responder e-mail, se eu tenho foco, se eu não tenho, essas coisas todas. E intensifica a vigilância no trabalho em tempos de pandemia. Eu e um orientando, o Fabrício Barilli, que está estudando software de vigilância no trabalho, a gente traduziu juntos um texto para Jacob, em Brasil, chamando seu chefe está te espionando ou alguma coisa parecida com isso. E lá eles relatam a intensificação na compra de softwares em que as pessoas, os patrões sabem exatamente qual tecla os trabalhadores teclam, se estiverem com o computador da firma, e se os trabalhadores ficam mais de 1 minuto com a tela da videoconferência minimizada. Agora o meu orientando está analisando os softwares em si. Ele, de 18 softwares, ele já analisou 5. E ele é programador, então ele sabe também os limites, como fazer funcionar. E cada coisa que ele me conta, isso não está em texto, a gente vai tentar agora escrever um texto no segundo semestre sobre isso. E eu fico de queixo caído com o que esses softwares podem fazer, desde tirar print screen de todas as suas interações 24 horas por dia. E isso é, de uma maneira, esse desdobramento da nova razão do mundo, como fala a Ludmila. Eu tive uma experiência empírica, não de pesquisa, mas como trabalhador de um conglomerado educacional norte-americano que atua aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo é muito forte. Eu trabalhei em São Paulo durante 6 anos nessa empresa, porque é assim que eles denominam. E os coordenadores de curso eram obrigados, no início do ano, a produzirem por quais metas eles gostariam de ser julgados naquele ano. Tanto em publicação, quanto parcerias. E aí, antes de ser aprovado esse relatório de metas, o seu chefe, o pró-reitor, alguma coisa assim, dizia, e isso, coisa que eu vivi, se você está prometendo meta de mais ou meta de menos. Se você promete de menos, significa que você não está compromissado com a empresa. Se você promete demais e depois não cumpre, você pode ser demitido porque você não é um bom gestor de si próprio. E é isso, o Dado e o Laval no livro vão dizer que é a gaiola de ferro do Weber, só que você mesmo que constrói ela. E ainda acha lindo, maravilhoso. Então, e não por acaso essa rede educacional, o primeiro CEO dela foi o Bill Clinton, e quando ela comprou a universidade para onde eu trabalhava, eu assisti uma palestra do Tony Blair, que era um dos acionistas da empresa. Então essas coisas estão conectadas de alguma maneira, e isso que é mais impressionante. E aí, não é à toa que quando uma empresa como essas, ou como essa, não falei nomes, usa robôs no lugar de professores, foi divulgado muito na mídia, no lugar de professor, o que mais é impressionante, o que mais mostra essa financiarização da educação, e também plataformização, porque essas coisas também são lados da mesma moeda, talvez, é a resposta do conglomerado educacional quando perguntado. Ele falou, não, a gente só quer o melhor para os nossos alunos, e se o melhor for o que há de mais inovador tecnologicamente, e se isso for um robô, não tem problema nenhum. Isso é o que expressa mais essa junção de financiarização, plataformização e racionalidade neoliberal, né? E que atinge profundamente a área de educação. E essa resistência, antes de eu falar de resistência das plataformas, eu vou falar de resistências no campo acadêmico. Porque, no fundo, as nossas avaliações da CAPES também seguem esse modelo. Só que não é tão simples resistências a isso. Uma vez uma amiga minha me disse, vamos resistir a isso como não produzindo nada. Se a gente não produz nada, a gente está frito, ainda mais em universidades particulares. Ou seja, não é esse um caminho para resistência. E quanto muitas vezes para a gente tentar algum tipo de resistência é preciso arrumar brecha dentro do próprio sistema. Algo que é super complexo.
A Wendy Brown chega a falar que mesmo quem é contra o neoliberalismo tem que passar de alguma maneira por ele para poder sobreviver ou fazer essa gestão da sobrevivência. E aí, indo para essa questão da resistência dos consumidores, acho que é um histórico no próprio PPG-Com da SPM de discussão dessas relações entre produção e consumo, que é algo que eu também aprendi, e aquele livro maravilhoso, clássico, do PPG-Com da SPM, Comunicação e Culturas do Consumo, de recuperar a noção de circuito de produção e consumo, que não existe, essas coisas estão relacionadas. O nosso amigo lá nos Grundrisse vai dizer que a carne comida com garfo e faca não é a mesma carne que você come com as mãos, por isso a produção define o consumidor e o consumo impacta na produção. Então, acho que não nem cair no que foi estudos de produção, ou como às vezes tem alguns lunáticos na nossa área que imaginam que o consumo não é nada. Eu acho que não é replicar isso, mas, por outro lado, também não menosprezar essa esfera dessa relação entre trabalho e consumo, que é muito produtiva. E aí, por um lado, eu não vejo... eu não acho que a saída é o boicote como uma questão, consumo ético, individual, eu vou limpar minha barra porque agora eu estou aqui no meu consumo ético. Porque em algo individual, isso vai ferrar ainda mais os entregadores, que vão ter menos entregas para fazer. No fundo, enxerga a saída aí, o que se prefigura para o dia 1º de julho, essa greve dos entregadores no Brasil. Inclusive, uma greve que parece, ao que tudo parece, que tem vindo de baixo para cima e que não foi cooptado ainda por nenhuma instância, seja associação ou seja alguma confederação. E veio dos próprios trabalhadores a ideia de, por favor, boicote os aplicativos esse dia. Não ligue seu aplicativo esse dia. Por quê? Qual é o mecanismo? Se tem greve, o iFood e a Uber fazem promoção tanto para os consumidores quanto para os trabalhadores com tarifas mais altas. Então, aí é preciso uma organização que seja algo para quebrar esse circuito de produção e consumo. E se a gente está falando de produção e consumo, nessas estratégias, como se prefigura dia 1º de julho, é preciso quebrar as lógicas desses dois de uma vez. Não sei se a gente já está em considerações finais. Estamos em considerações finais? Não estamos? Só dizer também que estou muito feliz, contem sempre comigo para essas interlocuções e contar coisas que ainda em off também para vocês. Agora somos 76. No segundo semestre, a editora Boitempo vai publicar um livro organizado pelo professor Ricardo Antunes, em que eu e Ludmila estamos. Então, estaremos juntos nessa publicação de um seminário que teve na Unicamp no ano passado. E a Boitempo topou publicar um livro de entrevistas da DigiLabor no ano que vem. E vai sair, então, um compilado como introdução minha, contextualizando esse debate, com 40 entrevistas que foram publicadas entre no ano passado e neste ano. Então é isso, muito obrigado, boa noite a vocês. Bom, então eu queria fazer esse encerramento agradecendo muitíssimo a todos que estiveram conosco agora, essa sexta-feira, quase noite já, né? E agradecer muito ao Rafael e à Ludmila por terem aceito o convite, por terem, acho que, trazido para a gente de modo tão claro, direto, né? Sem rodeios, aquilo que a gente propôs no título, que é uma crítica a esse capitalismo das plataformas, mas não uma crítica rasa, né? Vendo, enfim, de modo tão multidimensional, uma questão que é super complexa e que estamos todos mergulhados, né, nela. Então, mais uma vez agradecer, espero que a gente possa fazer um evento, em algum momento, né, na SPM, presencial com vocês e mais algum pesquisador dessa área. E também agradecer ao Luiz e a Camila, que toparam fazer esse webinar em conjunto. E passo a palavra, então, para a professora Cristina Helena, que vai fazer o encerramento. Eu que queria agradecer a participação de todos vocês, de estarem com a gente até esse horário, agradecer muito pelo elevado nível do debate, das apresentações, e convidar vocês para o próximo webinar, dia 26 de junho,
sobre cinema africano, né? Vai ser bastante interessante. Eu coloquei o link do lado no chat, espero que vocês tenham visto e que possam se inscrever. Então, boa noite e bom fim de semana a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo de bom aí para vocês. Boa noite, obrigado, viu? Abraço. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Agora